Ok, então lá, eu tô de volta. Terminou a reunião, eu vim aqui pra cá pra gravar com vocês. Falando sobre sons, cores, agora vamos falar sobre penas. Alguns dinossauros, eles são aceitos como animais que tinham penas. Também, um ponto que é muito importante eles mudaram a definição de pena. Eles mudaram para filamento. Então, hoje há um consenso na comunidade científica de que uma pena não é aquilo lá que você conhece, né? A gente conhece como uma pena de um pássaro. Não. Agora, eles mudaram a definição para filamento. Então, toda vez que eles encontram um filamento, ou seja, um fiozinho, eles colocam ali, eles já dizem que aquilo ali é pena. Então, tem alguns dinossauros que são encontrados com alguns desses fios ainda preservado, né? E aí eles dizem, bem, esse fio é pena, então esses animais, eles tinham pena, esses dinossauros, eles tinham penas. Mas por que eles dizem penas? Porque eles mudaram a definição de pena. Não é mais aquilo que a gente entende hoje no vocábulo popular de pena. Hoje, para eles, uma pena é um filamento. E por que eles acham isso? Porque dentro da visão deles secular, o que eles acreditam é que para chegar à pena que nós temos hoje, filamentos desenvolveram e nessa evolução desses filamentos veio a pena que hoje nós conhecemos, que é as penas de pássaros, tá bom? Então, por causa da visão evolucionista deles, eles entendem que um filamento é o primeiro processo dentro da evolução de uma pena. Por isso que eles mudaram a definição de pena para incluir filamento. Existem outros animais que são encontrados com penas mesmo. Essas penas que nós conhecemos de pássaros, elas são totalmente comparáveis e são idênticas às penas que nós encontramos de pássaros hoje. Porém, quando você vê a estrutura do animal, ele tem algumas características que não é muito... como que eu posso dizer? Que os pássaros de hoje não têm mais, tá bom? Então, por exemplo, eles têm uma cauda, né? Um rabo muito longo. Muito longo. E hoje a gente sabe que os pássaros não têm. Porém, pássaros extintos tinham essa estrutura, ok? Então eles falam que esses pássaros, eles tinham uma claw. Oh, meu Deus. Claw. Esqueci agora o nome. Em português, né? E é como se fosse uma grande unha, né? Que esses animais têm. Então eles falam, olha, pássaro hoje não tem isso. Mas não é verdade. Pássaros têm sim. Hoje, se você pegar o grupo de pássaros, a maioria deles tem essa estrutura, né? De claw, essas grandes unhas na estrutura do corpo deles. O que é se pensado é porque como a gente não vê, a gente não consegue dizer que eles têm, mas é porque tá escondido. Quando você pega e abre, né, a estrutura da mão, da mão, né, da asa do pássaro, ele tá lá escondido. Então, por isso que as pessoas falam assim, os pássaros de hoje não tem, mas tem sim, é porque apenas tá escondido, você vai lá e precisa ver na asa essa estrutura. Então, na verdade, o que eles chamam de dinossauros com penas são, na verdade, pássaros. Pássaros diferentes dos pássaros que nós temos hoje, ok? Mas são pássaros que têm estrutura muito parecida com os pássaros extintos. Por exemplo, pássaro de hoje não tem dente. Mas existiam pássaros extintos com dente, ok? Pássaros... Deixa eu ver mais uma outra estrutura aqui. Que tem. Então, eles falam muito da cauda, eles falam muito da claw. E eles falam qual é o outro, Senhor amado, que eles falam muito. Eu esqueci. Mas são 3 características que eles falam muito. O dente. Isso. A última é o dente. Então, todas essas 3, elas são muito facilmente respondíveis, né? A gente consegue responder isso sem nenhum problema. Porque existiam pássaros extintos com essas características. Então, não posso dizer que porque esse animal
tem essas mesmas características que os pássaros que nós temos hoje não têm, que por causa disso eles são dinossauros, porque não é, tá bom? Então, é importante a gente pensar nisso. Eles mudaram a definição de penas para incluir filamentos, porque dentro da ideia evolucionista deles, filamento faz parte da evolução da pena. E também eles comparam esses animais com os pássaros que nós temos hoje. E, obviamente, há algumas mudanças, mas esses animais que eles falam que têm penas, eles se comparam muito claramente com pássaros extintos.